Olá pessoal, hoje vamos falar sobre limitação de pesquisa. Eu trouxe aqui 3 artigos para que possa ilustrar melhor, né, o que significa realmente essa limitação de pesquisa e onde ela fica localizada nos artigos, assim como o tipo de informação que tem na limitação de pesquisa. Então, antes que até que eu comece a mostrar, eu gostaria de dizer que nenhum trabalho científico ele é isento de limitação, certo? Todos os trabalhos científicos, eles têm limitação. Não existe nenhuma pesquisa científica que seja exata 100%. Então, todas as pesquisas, elas têm limitações. E aí, você vai ter que pensar na sua pesquisa, o que foi que deixou a desejar? Quando você terminou o trabalho, quando você concluiu, o que era que poderia ter sido melhor? Se tivesse acontecido, o que teria sido melhor para o seu trabalho? Então você vai pensar que essa limitação é muito importante de ser colocada no seu trabalho. Por quê? Porque a comunidade acadêmica ela considera isso importante. A partir dessas limitações é que surgem sugestões para futuros trabalhos. Então alguém vai ler a limitação do seu trabalho e a partir daí ela pode estar trabalhando em cima dessas limitações para ampliar o seu resultado, certo? E aí algumas pessoas elas se sentem até um pouco constrangidas em colocar essas limitações, achando que se for informar essas limitações, isso vai desmerecer o trabalho, certo? De jeito nenhum, isso não vai desmerecer o trabalho de forma alguma, isso não vai tornar o seu trabalho mais fraco, né? Na verdade, vai estar mostrando um amadurecimento seu, tá certo? Enquanto pesquisador, porque ao término da sua pesquisa você percebeu que aquilo ali estava faltando e com certeza precisa melhorar, né, o trabalho e uma humildade. Certo? A limitação é isso, é a humildade do pesquisador. E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, né, é a localização de onde fica essa limitação, certo? Como eu disse, eu estou aqui com 3 artigos. E se vocês forem ver aqui esse artigo, ele ficou aqui na conclusão, a limitação está aqui na conclusão, certo? Eu já grifei aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Nesses outros dois também, aqui o que eu tenho, esse trabalho também está na conclusão e no outro também está na conclusão, certo? Mas o que era que eu queria colocar para vocês? Que nem sempre vocês vão encontrar essa limitação na conclusão. Alguns autores trazem essa limitação da pesquisa na discussão dos dados, então seria na sessão anterior a essa da conclusão, tá certo? Então, tanto você pode encontrar isso na discussão dos resultados, como você pode encontrar aqui na conclusão, né? Sendo mais comum a gente encontrar aqui na conclusão. Então vamos lá, o que seria esse parágrafo? O que é que eu vou escrever aqui nessa limitação? Então, nós podemos ter vários tipos de limitação. Tanto a gente pode ter uma limitação teórica no trabalho, de alguma teoria que você utilizou, como você pode ter limitações metodológicas. Então, o que é mais comum aparecer nos trabalhos são limitações metodológicas. Então, se a gente for aqui, por exemplo, para esse primeiro trabalho, ele coloca o seguinte: quantas limitações por ter se tratado de um estudo de corte transversal, então aqui já queria fazer essa observação. A pesquisa foi realizada em um único momento da realidade, limitando os resultados ao momento estudado e à amostra pesquisada. Então, é exatamente isso. A pesquisa, ela, que tem corte transversal, ela sempre vai ter essa limitação, certo? Por quê? Porque você só coletou naquele momento. Então, aqueles resultados, eles se limitam apenas naquele momento estudado. Depois pode ser outra coisa, antes pode ter sido outro resultado, se você tivesse coletado antes, você coletar depois, pode dar outra coisa completamente diferente, tá certo? Então, a pesquisa, quando você faz uma única coleta, então sempre vai gerar esse tipo de limitação aqui, que é essa limitação do corte transversal. Outra limitação encontrada refere-se à difícil rotina em uma concessionária, que impediu muitos colaboradores de participar da pesquisa por falta de tempo disponível. Então, isso aqui diz respeito à questão da amostra, certo? Então, é super comum você encontrar essa limitação também com relação ao número de pessoas pesquisadas e a questão do tempo. As pessoas não tinham disponibilidade, né, para responder o trabalho.
Outra questão com relação ao tempo, que a gente pode encontrar também nos trabalhos, é com relação ao tempo da aplicação da pesquisa. Então, será que o tempo que eu utilizei foi o tempo ideal? Né? Eu deveria ter utilizado mais tempo, mas a gente sabe que as pesquisas ela tem um tempo para você concluir aquele trabalho. Então, às vezes, você não consegue atender a um tempo que você desejaria, exatamente por conta da finalização desse trabalho que tem que ocorrer, né? Às vezes por conta de uma data de defesa, algo do tipo. Então, o tempo também, ele pode ser uma limitação, certo? Tanto na questão da sua aplicação, como na questão da falta de tempo de participantes, né? Se a gente vier aqui para esse outro trabalho, que também está aqui nas conclusões, né? Então tá aqui a referência, certo, do trabalho, é esse daqui, né? Aqui deixa eu só mostrar para você também os autores, certo? Aqui tem, né, os autores do trabalho, certo? Então, aqui, nessa conclusão, diz o seguinte: em razão de ter se restringido aos periódicos científicos de nível superior da área de administração, quer dizer, o trabalho é um trabalho bibliométrico, e ele utilizou apenas periódicos científicos de nível superior da área de administração. Assim, publicações de anais, teses, dissertação e livro não foram consideradas, o que pode configurar uma limitação dessa revisão. Está certo? Então aqui, olha, já está mostrando uma limitação do trabalho. Por quê? Porque pesquisou em periódicos científicos, mas não contemplou anais, teses, dissertação e livro. Então, se você quiser ampliar, por exemplo, um trabalho desse, você pode fazer como os autores fizeram, pesquisando em periódico, mas pesquisando também onde? Em anais, teses, dissertação e livro, tá certo? Então, a limitação que teve nesse trabalho, você pode cobrir no seu. Você pode fazer no seu, e aí o seu terá outra limitação, né? A questão da amostra, ela é sempre uma limitação também em trabalhos, quando você faz trabalhos onde essa amostra ela não foi aleatória, certo? Quando você usa uma amostra por conveniência, então você pode colocar que isso é uma limitação, né? O resultado quando você tem um tamanho muito reduzido da amostra, ou seja, você estava pensando em fazer com 400 pessoas, mas você não conseguiu, você fez com 200 pessoas, então o resultado é apenas para a população em questão, certo? Então isso também você pode escrever como uma limitação do seu trabalho, né? Aqui, nesse trabalho aqui, a gente tem quanto às limitações da pesquisa, destaca-se o caráter transversal do estudo. Então, eu já tinha mostrado em outro artigo, né, que isso aqui sempre vai ser uma limitação. E o fato da amostra ter sido restrita à aplicação online utilizando redes sociais, certo? Então, isso aqui também muitas vezes gera uma limitação. Por quê? Porque essa amostra, ela fica, na realidade, muito parecida, a amostra fica muito parecida com o seu perfil, certo? Fica muito próxima do seu perfil, quer dizer, eu vou passando ali aquele questionário para as pessoas que eu tenho amizade, né? E uma vai passando para outra, uma vai passando para outra, que seria aquela questão da bola de neve. E aí, o que é que acontece? As pessoas acabam sendo parecidas, certo? Então, isso também é um problema que você pode destacar na limitação do seu trabalho, né? Outra limitação que não está aqui nesses 3 artigos que eu trouxe, mas que você pode tá colocando, é a questão da ausência de estudos anteriores na área, certo? Que, de certa forma, é muito bom para você, porque se você está sendo um dos primeiros a pesquisar sobre aquilo ali, é uma coisa boa. Mas quando você coloca uma limitação dessa, tá certo? Que falta pesquisas anteriores sobre o tema abordado, você tem que ter feito uma revisão muito ampla, tanto a nível nacional como a nível internacional, para que você possa dizer que realmente não tem estudos naquela linha, tá certo? Então é uma responsabilidade muito grande você colocar que tem poucos estudos, né? Por quê? Porque você vai ter que fazer uma varredura muito grande na literatura para poder afirmar algo desse tipo, tá certo? A questão também, outra questão que você pode estar trazendo aqui nas limitações, pode ser a questão de acesso a documentos,
tá certo? Então, eu não tive acesso a uns documentos, né? Eu queria ter tido acesso a vários processos, mas eu só tive acesso a uma parte do processo que eu estou estudando. Então, isso aí também pode ser uma limitação. Ok, pessoal? Então, não deixem de colocar, escrever essa limitação de pesquisa no seu trabalho final, tá certo? No seu artigo final. Você, como eu coloquei, você tanto pode estar colocando aqui nas discussões, aqui em cima das conclusões, como dentro um parágrafozinho, tá certo? Dentro da conclusão. E aí, você fazendo isso, com certeza, você não terá problemas da banca, né? Principalmente nessa questão desse quesito de limitações e sugestões. Por quê? Porque você localizando a limitação do seu trabalho, você já sugere que os próximos trabalhos contemplem aquilo que no seu se configurou como uma limitação. Ok, pessoal? Então era só isso e até a próxima.